Vamos começar aqui. Queria chamar, a gente aqui está no raio-x de crédito, o novo momento do crédito digital e dos serviços financeiros. A gente vai bater um papo e eu queria convidar para estar aqui comigo a Lauren Russo, estatística, formada pela UFRGS, com MBA em Gestão Empresarial na FGV, passagens em diferentes áreas de crédito e analytics no Itaú, atualmente gerente de crédito e risco na Portocred. Lauren, por favor. Queria também chamar o Sandro Almeida, que liderou serviços financeiros dos maiores varejistas do país nos últimos 12 anos. Obrigada, Sandro. E para completar, o Daniel Stephens, Head do Mercado Crédito Brasil, a financeira digital do Mercado Livre. A dinâmica vai ser muito parecida com o painel de manhã. Eu vou fazer uma introdução bem rápida, só elencando alguns pontos para a gente estar discutindo e depois a gente... Ah, Rô! Meu Deus do céu! Não, ainda bem que a Rosângela está com mão, senão ia estar vermelha aqui no palco. Queria chamar também a Rosângela, profissional de crédito, cobrança, risco e fraude no mercado há mais de 20 anos, com passagem por Credit Card, Fininvest, Unibanco e Itaú. Desculpa, Rô. A dinâmica... Vou ficar aqui um pouquinho na frente de vocês só para falar, depois eu saio. A dinâmica, eu tenho 3 slides aqui, só para a gente pontuar algumas questões para a gente estar explorando ao longo da conversa. Depois a gente tem um tempo de troca aqui, eu vou estar fazendo perguntas, a gente vai estar trocando informação aqui bem informal. Então, vamos lá. O tema é bastante abrangente. Quando a gente fala no momento do crédito digital, na verdade, são as novas tendências, a gente falou também sobre isso um pouco de manhã, e aí, entrando um pouco mais no detalhe dos serviços financeiros nesse cenário, né? Ver se eu sei mexer nisso. Sei. Quando a gente fala de crédito digital, entre outras coisas, né, mas principalmente, a gente está falando do advento das contas digitais, bancos digitais, crédito pessoal, cartão de crédito, CDC, eu acho que é um ponto que o Daniel vai poder falar com a gente, eu acho que eventualmente daí é o que a gente não tem visto tantas iniciativas. Quando a gente fala de crédito pessoal, tem muita coisa acontecendo. Quando a gente fala de cartão de crédito, também tem uma série de movimentos dos próprios bancos digitais com esse movimento de cartão de crédito. CDC é um pouco menos. E aí, uma das coisas legais da gente conversar um pouco aqui também são essas ofertas. Isso leva a uma redução de taxa com esse acirramento da concorrência, perfil de cliente. Como é que é isso nesse cenário digital, né? E um ponto aqui, quando a gente fala de oferta, a gente está falando de taxa, mas a gente sabe, a Lauren pode falar um pouco sobre isso também, a gente discutiu bastante isso, que a oferta é mais ampla do que taxa, né? A gente acaba se prendendo a uma discussão de taxa, ela é relevante, mas a oferta é o conjunto disso. Principalmente, por exemplo, quando eu falo num crédito pessoal, ela é o valor que eu estou dando, a prestação que eu deixo ele pagar, né? E aí você tem discussões de comprometimento de renda que você permite para entender o valor da parcela. Então, é um composto dessa oferta que está sendo dada para o cliente. Como é que isso, quando eu falo de digital, de crédito digital, isso acontece? Isso é igual, isso é diferente a uma loja física? Então, a gente explorar um pouquinho isso. Um outro ponto que eu queria destacar do digital e dar chance aqui para a gente discutir é que o digital também significa, ou também pode significar, uma maior inserção da população de baixa renda nesse mercado financeiro. A partir do momento que eu tenho esse canal digital, supostamente ele está mais acessível, ele permite essa maior inserção da população. Isso é uma verdade, isso tem acontecido, né? Isso tem efetivamente propiciado maior acesso ao crédito. Como é que a gente vê isso? A gente vai discutir um pouco sobre isso, né? E aí o desafio, como é que eu trago esse cliente para essa plataforma digital? Qual é a questão que eu tenho, o desafio que eu tenho aqui? É acesso, é conhecimento, é educação, é estratégia, é oferta? O que eu tenho que adequar, né, falando de crédito digital e falando de serviços financeiros de uma forma geral, para que eu possa trazer esse cliente e dar acesso ao crédito a ele? A gente falou um pouquinho também no painel de manhã, mas eu acho que tem bastante coisa para a gente explorar sobre esse tema. E aí, uma grande pergunta é, como conceder um crédito saudável e respeitando os limites do cliente? De alguma forma é isso, essa resposta ampla o suficiente, mas que vai ajudar a gente a entender esse caminho para essa inserção dessa população. E eu trouxe mais 3 temas para a gente tá conversando, né?
relacionados a serviços financeiros, que passam também pelo digital. Então, a gente está falando aqui especificamente de crédito pessoal. Crédito pessoal tem diferentes modalidades. A gente está falando de consignado, de cheque, carnê, débito em conta, tudo isso nesse amplo aspecto de crédito digital e agora também com uma diversidade de canais, canais físicos, canais digitais. Então, assim, como é que é esse mundo de crédito digital? Tem muita coisa acontecendo, muita gente surgindo, tem espaço para isso, como é que é essa concorrência? Então, a gente explorar um pouquinho esse aspecto também. Quando a gente fala de cartão de crédito passou esse ano, né, esses últimos anos, e provavelmente ainda vem coisa por aí, um conjunto de alterações na regulamentação, parte do rotativo, agora a questão de encargos também. Então, assim, como é que isso está? A gente tem acompanhado alguns clientes nesse movimento, isso já estabilizou, não estabilizou, qual é esse caminho? Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. A gente já consegue entender para onde a gente está indo, onde é que isso vai levar? E um outro ponto que eu acho interessante a gente conversar também, abordar, é a questão da informação positiva. Né? Cadastro positivo, falamos no painel de política e economia de manhã, a gente entende a relevância dele, a importância dele para o caminho que a gente está seguindo, de tornar mais acessível ao crédito e permitir também queda de taxas. Né? Daí que vem o acesso à informação que a gente precisa. Ao mesmo tempo, a gente já tem, ou vários dos bancos têm o SCR. Uma discussão que eu queria também ouvir de vocês, quando a gente fala de SCR, está disponível. Quando eu falo de bancos, de instituições financeiras de uma forma geral, isso está disponível. Isso efetivamente tem sido usado, a gente está utilizando na sua potencialidade o SCR, estamos aprendendo a trabalhar com ele para aí já ter esse aprendizado quando chega o cadastro positivo, então explorar um pouco isso. E aí entender isso não só em termos de score, mas também em termos de capacidade de pagamento. Né? Então, assim, isso me ajuda a ranquear, mas ao mesmo tempo, o quanto isso hoje já me ajuda, ou pode me ajudar nessa, que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem, principalmente quando a gente fala de população de baixa renda, é entender essa capacidade de pagamento, para que a gente possa efetivamente fazer esse ajuste. Né? Então, aqui foram alguns temas que a gente, em conversas, aí elencou para discutir. A ideia é que a gente bata um papo e abra também, na medida do possível, né, do tempo aqui, a oportunidade de vocês também estarem trazendo temas para a gente estar discutindo. Tá? Vamos lá, deixa eu me organizar aqui agora. Vem para cá, Rô, para a gente ficar mais pertinho. Laura, vê se esse microfone aí está funcionando. Fala para a gente te ouvir. Está funcionando. Deixa eu aumentar aqui o meu. Alô. Vamos lá, então. Eu queria começar com você, já que você está aí com o microfone. Você contar um pouquinho para a gente essa questão do crédito pessoal. Quer dizer, a gente está, a Portocred, mas com crédito pessoal de uma forma geral, está surgindo aí, está muito forte nesse canal digital. Como é que você tem visto isso? É o mesmo público, de alguma forma, que está em um e está em outro? Como é que você entende esse movimento? A oferta ela deve ser única? Acho, Nereia, que o que a gente viu foi as fintechs chegando e, com isso, o movimento também para a gente, de clientes do mundo digital. Parte é o mesmo público e parte não é, mas um pouco do que a gente tem discutido é que o nosso desafio é muito maior do que acertar a taxa, mas também ajustar a nossa comunicação, ajustar o nosso meio de chegar nesse cliente. Então, o que a gente tem visto aí? Que o nosso desafio volta a ser entender o cliente. Né? Então, entender, segmentar. Hoje mesmo o Tossi estava falando o quanto que a gente precisa clusterizar nossos modelos, segmentar, para que a gente possa pegar essas nuances dessas diferenças do cliente. Obrigada, Lauren. Vou aproveitar e passar aqui para o Daniel. Um dos pontos que a gente falou de digital, Daniel, foi essa questão do CDC. Né? O que eu enxergo, aí queria te ouvir um pouco, você como Mercado Livre aí, eu enxergo que em termos de crédito pessoal, a gente efetivamente tem um movimento grande, tem muita coisa acontecendo. Cartão de crédito, isso também acontece. Mas e o CDC, né? De alguma forma, a compra ali. Ou o cara está pagando em boleto, ou ele está pagando em cartão de crédito. Existe uma alternativa de CDC digital? Como é que tá? Como é que você enxerga isso na sua experiência, por favor? Lá dentro do... Primeiro, boa tarde a todos aí. Lá dentro do Mercado Livre, diferente de começar a entender o mundo digital, o mundo começa digital, né? E a gente tem a visão muito de propiciar o máximo de meios de pagamento para quem está buscando fazer uma compra dentro do Mercado Livre.
E com o tempo a gente começou a perceber que tem uma parte bastante grande da população que não tem hoje acesso a compras online, porque no final do dia, se você não tem o dinheiro para pagar um boleto ou um limite de cartão de crédito suficiente para fazer uma compra online, você está excluído de uma compra dentro da plataforma. Então, essa ideia do CDC, assim como ele apareceu forte para o varejo, né, na própria experiência aí do Sandro, a gente tem trocado figurinha, ele começou a vir como uma opção da gente financiar esse público que hoje não tem acesso a um cartão de crédito com limite suficiente para uma compra. E aí, dentro das discussões e estudos, a gente já está, inclusive, se movimentando para lançar esse produto. A gente ainda não tem o nome exato como a gente vai posicionar ele, mas ele vai ser exatamente um CDC online. Então, é trazer a possibilidade para quem está fazendo uma compra que não tem o limite do cartão de crédito, acessar uma linha de crédito para pagar parcelado diretamente com o Mercado Livre. E acho que o produto ideal, quando a gente pensa na experiência online, é que ele não pareça um crédito. É isso que a gente tem idealizado muito. Que o cliente não necessariamente precisa entender que ele está tomando... Claro que ele tem que entender, tem um lado de educação. Mas o lado da experiência de contratação não precisa ser penosa, tem que ser leve. Tem que ser tão agradável quanto em 1, 2 cliques você fazer uma compra. Esse está sendo o nosso grande desafio. Imagino, e aí a gente fala também de uma reincidência, né? Quer dizer, na hora que você faz um CDC, como é que eu me comunico com ele para garantir essa reincidência? E provavelmente tudo isso como experiência digital, né? Não vai ter o boletinho, nada disso. Perfeito. A gente sabe que para o varejista, o pagamento do boleto é um momento interessante de volta do cliente para a loja para, de repente, oferecer alguma coisa a mais. Como é que eu crio essa experiência online, né? Como é que eu faço uma experiência que o cliente mantenha esse relacionamento próximo e, ao mesmo tempo, sem ter uma loja física? Então, tem uma série de desafios e questionamentos internos que a gente ainda vai ter que vencer e discutir. E eu acho que está muito boa a visão de entender o cliente, né? Quem é que está comprando na outra ponta? Como é que eu crio uma relação duradoura com ele, não de um crédito pontual para o momento de compra. Vocês estão com o microfone aí? Acho que está, Rô. Queria que vocês também, Sandro e Rosângela, falassem um pouquinho desse cenário. Eu sei que Sandro tem uma vasta experiência em varejo, então, tanto entendendo um pouco esse ponto que o Daniel trouxe, quanto a própria questão de cartão de crédito, né? E aí não só digital, mas um pouquinho sobre isso. E a Rô teve uma experiência bastante forte também em digital, né? Então, você entende, aí já trazendo para esse outro lado, você entende que esse canal digital, ele é um canal que efetivamente traz uma maior inserção da população de baixa renda, ele traz uma bancarização maior. Como é que você vê isso? Bom, primeiro eu agradecer em nome da Goon todo mundo que está aqui, prestigiando a gente. Eu vou começar pela sua pergunta, mas acho que é um cenário bastante grande, né? Quando a gente fala de digital, além da questão das contas digitais que chegaram, a gente tem a questão dos marketplaces com os créditos pessoais. Tivemos lá um momento de boom do consignado, acho que agora deu uma estabilizadinha, mas enfim, são várias ofertas. Quem que é esse público que está chegando para uma conta digital ou para acessar um crédito digital? Quando você começa a ver números de mapeamento dessas pessoas que acessam a internet, você acaba tendo um pouquinho de surpresa. Pelo horário de acesso à internet, perfil, idade, enfim, você vai com, num primeiro momento, falar, quem vai acessar geralmente são os jovens, vão acessar à noite, porque é a hora que eles estão mais tranquilos. Quando você olha os mapeamentos, não são bem assim. Mas, enfim, acho que vai haver uma inserção, sim. Agora, que público que vai chegar para cá, mais ou menos assim, se a gente já tem hoje os grandes bancos, as grandes instituições que detêm uma carteira imensa, né, com a maior parte da população, quem é a população que ainda não tem nada e vai acabar sendo capturada pelo digital, e quem é aquele cliente de banco que também pode migrar para o digital, porque a gente está falando aí de um produto com custo menor, né, ou com taxa menor, ou pode ter features a menos nesse produto, mas queira ou não queira, é uma conta digital. Então, isso faz toda a diferença no momento da pessoa pensar nessa precificação. Então, eu acho que ainda é um momento incipiente, tem muita coisa acontecendo, os grandes bancos estão olhando mesmo nesse momento, dessa forma, para ver até onde isso vai, porque quando a gente, já tivemos agora
pedacinho de regulamentação para as fintechs e tudo mais. Então, eu acho que ainda vem mais coisa pela frente, porque se você olha na questão de risco como um todo, os bancos têm um grande pedágio lá de alocação de capital e custos e uma série de coisas para suportar os seus produtos. Lógico que o spread é alto, mas como é que as fintechs vão ficar dessa forma? Né, os marketplaces, que tudo bem, não concedem crédito, mas tem lá um volume considerável. Então, acho que são coisas que ainda vão ser observadas, porque senão vai parecer tudo muito fácil. Então, os grandes bancos também vão virar fintechs, porque daí não precisa alocar capital. Então, precisa passar por esse momento de observação para ter um poder de, assim, conseguir ter mais discernimento sobre o que vai acontecer amanhã. Mas a gente está só começando, né? Acho que o cenário é bem desafiador, como você colocou, Andréa, porque a gente tem uma mudança importante de regulamentação e essa regulamentação vem mexer com o mix de receita, que é o que paga a conta do produto. Do outro lado, você tem a contratação que está de forma digital, que barateia um pouco a forma de distribuição. E de um outro lado, você tem que agregar agora, mais do que nunca, os serviços e a proposta de valor do que você está vendendo. Vamos imaginar ali no caso do Daniel. O Mercado Livre é um cara que vai estar sempre próximo de você. E aí ele vai oferecer uma mandala de soluções. Ele vai ter o cliente na mão. O banco tem uma tendência hoje a ter um relacionamento sempre mais frio. Então tem uma chance dos clientes passarem para o comerciante hoje com muito mais força e fugirem dos bancos. E se os comércios, sejam eletrônicos ou físicos, conseguirem fazer essa conquista, o banco vai virar só um caixa para você pegar dinheiro. Então, o grande momento hoje, eu vejo, para os varejistas, para que o varejista olhe para a discussão do cadastro positivo, para a discussão de crédito que já está madura, como a Lauren falou, toda a curva de conhecimento que tem que ser feita, mas tem uma coisa muito importante que é a proposta de valor. Eu vejo um case muito interessante da Porto Seguro, por exemplo, do meu amigo Loção. É um case que foi transformado, que você olha para Porto Seguro, teve um resultado excepcional publicado em balanço, e você hoje, na hora mesmo, de renovar um seguro lá da minha mãe, alguma coisa, eu tenho que pagar mais caro porque ela quer o bendito do homem lá para limpar a caixa d'água, alguma coisa desse tipo. Porque a proposta de valor ficou muito poderosa da Porto Seguro. Então eu vejo uma chance muito grande hoje dos varejistas e prestadores de serviço, Daniel, você que está entrando que o business está abrindo as portas para isso, a chance é única. É um momento que você pode levar o cliente do banco e oferecer muito mais soluções de forma muito simpática. É o que a gente falava há 15, 20 anos atrás, que dizia o seguinte, o cliente prefere muito mais o varejista porque não tem porta giratória do que o banco. E hoje isso se coloca de uma outra forma, porque as soluções de e-commerce ou as soluções de varejistas, elas estão muito mais simpáticas, muito mais no friction do que as soluções do próprio varejista, de ponto físico. Então tem uma chance grande aí na evolução desse negócio aí. Agora o desafio é, de novo, será que o varejista sabe fazer a gestão disso? Essa para mim é a principal pergunta. Porque tem uma curva de risco que a gente já seguiu nos bancos, tem uma curva de regulamentação, tem uma curva de consultoria que tem que ser perseguida pelos varejistas. E aí tem uma frase famosa do Peter Drucker, que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Se a empresa não tem cultura, não adianta você ter uma estratégia de colocar serviços financeiros no ar, porque você não consegue nem falar com as pessoas do cara de TI, porque o cara tem uma rotina de venda, tem uma rotina daquilo, o jurídico não está habituado à discussão de regulamentação de financeira ou fintech. Então muitas pessoas também estão simplificando o assunto de ir lá comprar uma fintech e botar para dentro. É outro bicho mais complicado ainda, porque a cultura da fintech dentro de uma empresa tradicional morre muito rapidamente. Então tem uma discussão cultural que vem antes disso tudo. Só para dar um contexto aí.
Eu queria só complementar aqui o que o Sandro estava falando. Acho que é mais até para o painel de varejo, mas quando você fala que eu vou agregar serviços, né, eu estou prestando atenção, o cliente está muito mais poderoso, o cliente está mais exigente. Então, se a mãe dele renovou o seguro porque ela quer que o rapaz vá limpar a caixa d'água, se você pegar um grande player de supermercado, por exemplo, esses dias eu recebi uma pesquisa, o que é se tivesse N serviços lá no supermercado, se eu iria mais vezes. Então, ele está percebendo isso, mas para conseguir me ofertar ou me questionar esse tipo de coisa, ele tem informação e ele sabe lidar com ela. Se você não usar a informação, não fazer essa informação virar um novo produto, uma nova feature do seu produto, você também não vai para lugar nenhum. Né? E aí eu queria voltar para a Lauren aqui com uma pergunta, porque o crédito pessoal, ele é, em termos de produto, mais aberto. Na verdade, não é igual um CDC, que você sabe exatamente o que ele está comprando, né? O cartão de crédito eventualmente tem questões também, mas assim, o CP ele é o mais aberto nesse sentido, né? Você pode tentar descobrir a finalidade, sem dúvida, mas aí, pegando o gancho da Rosângela, eu entendo que nesse aspecto o CP tem uma demanda de informação muito grande, ou seja, para você eventualmente conseguir entender esse perfil, a sua demanda de dados, de informação é enorme para você conseguir segmentar isso. O que você pode falar para a gente sobre isso, Lauren? Quer dizer, a gente tem birôs, mas a gente também tem outros dados, cadastro positivo, o que você está vendo? Acho que a gente tem esse desafio, ao contrário, por exemplo, de uma empresa de varejo que consegue agregar outros serviços para enriquecer a sua base de informações, a gente não tem. Mas, por outro lado, a gente pode se apoiar dos próprios birôs, que a gente já conhece, do próprio cadastro positivo, que ainda é muito inicial, então é um desejo, principalmente das empresas menores, das financeiras como a Portcred, mas que é um caminho que a gente pode ir. Por outro lado, quando a gente entra no meio digital, eu posso fazer outras perguntas, né? Então, eu posso perguntar o motivo do crédito, eu posso entender qual que é o celular que o cliente está falando. Então, abre um outro mundo que até então é desconhecido para a gente. Então, o nosso desafio, que não é uma empresa de tecnologia, é como que eu trabalho essa informação, que é nova, e a gente que vem do mundo tradicional de crédito não utilizava, e como que eu passo a utilizar. E claro, se eu puder me apoiar, que a gente ainda está caminhando nesse sentido do cadastro positivo, de outras empresas, ok. E ainda a gente tem visto muita oferta também dessa informação, né? Então, acho que tem esse meio de caminho aí para a gente percorrer. E SCR, assim, já é uma realidade? Para a gente ainda não é. O SR, a gente tem algumas questões legais que exigem cuidado na utilização, então a gente usa de forma pontual. Ainda não se utiliza para a gente de forma massificada, mas é um caminho. O SR, a gente vai ter todo o histórico de consumo, de banco, o pagamento desse cliente, então é um caminho aos birôs. Mas não a gente não tem utilizado de forma 100% de utilização, mas casos mais pontuais, se utiliza sim. Eu acho que tem um aprendizado também, né? De alguma forma, a informação que está no SR, depois, de forma muito mais ampla, vai ser a que está no cadastro positivo. Então, a gente já começa a trazer esse aprendizado. E, de novo, a minha percepção, queria também depois trazer para vocês, é que a gente, né, também de forma bastante tradicional, fala muito de, olha, negativados, né, com restritivo, e eventualmente isso tem uma gama enorme aí dentro que a gente pode trabalhar. A gente fala de escoragem, onde eu ranqueio o cliente. E o meu grande terceiro desafio, tirando fraude aí da brincadeira, é capacidade de pagamento. O que eu posso fazer de oferta para esse cara? O que efetivamente é o crédito que eu posso dar para ele? Eu acho que o SR, principalmente o cadastro positivo, vai trazer muito esse conhecimento, né? O SR soma, então, junto com outras informações, por exemplo, de consumo. Então, é mais uma informação que a gente pode utilizar para atribuição de limite ou de crédito. Então, para esse fim, acho que ajuda bastante, no caso, o SR. Legal. Eu queria agora falar um pouquinho sobre voltar à questão de inserção aí da população, né? Vocês acham que tem algum grande desafio a ser... Tem N desafios, né? Sem dúvida. Mas, assim, vocês querem elencar alguns desses desafios ou explorar alguns desses desafios para conseguir trazer essa população para esse... De alguma forma, entendendo a abrangência do crédito digital, né? E por que isso não está mais aberto? Por que o pessoal não está chegando? São as altas taxas ainda? É acesso, é educação, é cultura, é tudo isso junto? Como é que vocês veem isso? Me sinto à vontade de falar disso, que a nossa missão, quando a gente parou para desenhar nessa parte financeira, é exatamente levar o acesso ao dinheiro
democratizar, que a gente fala lá, o acesso ao dinheiro. E aí no Brasil e na América Latina, que é onde está o Mercado Livre. A gente tem essa visão que a tecnologia dá poder para as pessoas, na linha do que você comentou. Com o celular na mão hoje, você consegue acessar N competidores, acessar N taxas, coisa que antes você dependia de ter uma conta aberta em algum banco, ir até um lugar fisicamente e fazer uma proposta. Então, nessa linha, a tecnologia traz as pessoas muito para perto das empresas e cria um canal de contato direto. Então, sim, a tecnologia a gente entende que é um grande democratizador do acesso ao crédito. E, claro, do outro lado, essa capacidade de analisar dados, de buscar informação que, de repente, hoje, se a gente olha para o Birô, muitas vezes a informação que está lá é de quem já recebeu um crédito e já teve algum tipo de histórico de inadimplência. Então, acaba se limitando a quem os bancos já deram crédito. E, bem ou mal, a gente tem aqui, como um coletivo, algumas crenças. Uma é, só vou dar crédito para quem tem uma renda formal, por exemplo. Existe isso, né? Isso acaba sendo... Facilita o processo, né? De você identificar a capacidade de pagamento dele. Me traz um olerite, eu sei quanto você ganha, eu te dou um crédito. Mas o mundo está mudando e mudando rápido. O nosso vendedor do Mercado Livre, por exemplo, não tem olerite. Mas ele tem uma fonte de renda estável, segura, onde eu consigo identificar. Então, quanto mais a gente puder usar dados, tecnologia para entender de onde está vindo a renda, qual que é o comportamento do cliente no dia a dia com o dinheiro, mais acesso a gente vai conseguir dar ao crédito e a ofertas diferentes para a população. Mas aí os desafios são muitos. Os dados, muitas vezes, você tem que estar analisando a pessoa certa, e aí passa por uma análise muito detalhada de prevenção à fraude. Tem o desafio de você trazer um povo que, de repente, não tem tanta educação, uma parte da população que não teve acesso a tanta educação, a usar a tecnologia, a ler o que você está informando, que não é um contato um para um. Então são desafios tanto de educação, de fraude e também de criar uma cultura nova, de tomar crédito online, assim como é novo comprar online, né? Não faz muitos anos a gente não tinha esse hábito. Eu queria trazer a bola de novo ali para o Sandro. Você falar também um pouquinho para a gente, Sandro, da sua experiência aí que você viveu no varejo. E eu queria entrar um pouquinho em cartão. Não sei se você, de alguma forma, está acompanhando junto com a gente. Acho que eu e você e Rosângela podemos falar um pouquinho. No final, falar um pouquinho o que você tem visto dessas mudanças de cartão de crédito, para onde você acha que isso está caminhando. Acho que o cartão de crédito, diferente do que está acontecendo na China, ainda a gente tem um espaço para crescer cartão de crédito aqui no Brasil, para depois começar uma migração em massa para o digital. Mas, de novo, quando você olha isoladamente o meio de pagamento, o que eu tenho visto no varejo e nesses últimos anos? E, frequentemente, em pesquisas. Está muito comoditizado só o meio de pagamento isoladamente. Se você não conseguir conectá-lo com uma proposta de valor poderosa, vamos dizer, por exemplo, ali que o Daniel disse aqui, aproveitando, vamos te vender aqui, Daniel. O que eu acho que é uma sacada do Mercado Livre? Eu não sei quem aqui já vendeu alguma coisa no Mercado Livre ou comprou, mas ele transmite poder para você de você se livrar daquela coisa que estava encalhada na sua casa. Então esse poder e ainda ganha por isso. Isso é um momento fantástico que você transformou minha vida. Você desentulhou. Porra, agora eu sei vender, não tem que abrir uma banca na porta da minha casa, não tenho que passar constrangimento anunciando, atendendo o telefone. Enfim, eu posso fazer tudo isso de maneira simples e prática. Esse momento, se ele consegue encapsular e levar isso para um meio de pagamento, é um momento mágico e é um meio de pagamento que pode gerar uma fidelidade por muito tempo. O caso da Lauren já é mais complicado, porque hoje quem vai pegar um dinheiro emprestado com taxa de juros, dependendo da taxa, o cara está com uma questão de urgência. Então ela vai fidelizar por outros meios, porque ela emprestou na urgência. Ela atendeu ao cliente no momento em que ele precisava, né? Exatamente. E isso, quando você transporta para uma linha de cartão de crédito, a gente aprendeu que cartão de crédito não é o melhor instrumento para você emprestar dinheiro. Seja por várias razões, seja até pelo processo operacional. Então, o cartão de crédito, eu vejo que ele pode se matar na questão agora que está se discutindo das taxas, da regulamentação, da provisão. E talvez algum player vai pular direto para o digital. Quando você vai para o digital,
está muito mais simples a contratação. Recentemente, eu fiz 4 contratações de digital. Você escolhe seu limite, você coloca dados lá, enfim, com algum nível de alteração para ver como é que ele vai voltar esse dado. E eu acho que todos eles tiveram muito boa recepção no meu caso, né? Então, eu hoje teria uma preocupação de colocar um cartão de crédito puro e simples no ar, sem uma proposta de valor ligada a um varejista ou a algum critério de benefício. E a gente já olhou programas de fidelidade também, que às vezes funcionam, às vezes não funciona, tem uma curva que dá um pico e depois você não mexe mais com o cliente, pode fazer o que quiser. Então, eu acho que tem uma chance grande aqui de todo mundo se reinventar com essa discussão. Nada do que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar para frente. Sem dúvida. Eu teria uma preocupação hoje de observar muito o cenário de regulamentação das fintechs, que agora saiu. Como é que o birô positivo, como é que os outros birôs, aí a Roseli, o Serasa, como é que eles vão se comportar em relação a transformar essas informações e como é que o SCR pode ser uma componente importante. E outros birôs que também estão contribuindo com as informações de online, também com informações importantes no mercado. E quando você olha, por exemplo, outros players que têm um lago de dados de mais de 10 anos com mais de 500 fontes. Isso tem respostas muito poderosas. Então, o que eu penso assim, o cartão de crédito por si só, aquele que a gente olhava para 5 anos atrás, ele é um negócio hoje caríssimo, commodity, que só se tiver, por exemplo, eu tinha que vender muito cartão nos últimos lugares que eu passei. Você tem que oferecer uma vantagem absurda no produto para convencer o cliente, esperar às vezes 10, 15 minutos. Recentemente eu estava falando com uma pessoa lá na China, que lá na China para crédito eles têm uma máxima de 3-2-0, que é 3 minutos para preencher uma proposta, 2 segundos para ter a resposta e 0 intervenção humana no processo de ponta a ponta. Isso eu acho que vai chegar mais rápido para a gente do que propriamente a transformação do dígito e a eliminação do cartão. Até porque quando você divide o Brasil, tem lugar que ainda o crediário vai reinar há muito tempo. Tem lugar que o cartão vai reinar. E tem locais que só se fala em digital, né? Então, a nossa abrangência geográfica também um desafio. Traz essa complexidade. É um desafio. O player que não estudar muito bem isso, que não analisar dados históricos e achar que o Brasil é o mesmo. Eu trabalhei num varejista que tinha 1.100 lojas e não tinha loja em São Paulo. Então eu conheci uma realidade de cidadezinhas assim do Nordeste, do Sudeste, que você fala assim, meu, isso não vai funcionar aqui. Agora que você falou um negócio interessante, Daniel, de colocar o poder para o cliente. Uma coisa que eu achei interessantíssimo é que nessas contratações digital, você escolhe seu limite, né? Que era um negócio que dá vontade da gente se matar, a gente que está no mercado há muito tempo, porque a gente já podia ter feito isso, mesmo no modo analógico, né? Porque você transmite poder, mas a gente nunca se atentou para isso, assim. Por que a gente falou assim, olha, você pode ter 10, 8, 7, 6. Quanto você quer de limite? Se você transmite isso para ele, você está construindo uma solução junto com o cliente. Ele fica mais sócio seu. Diferente do que você dá 10 pau pro cara e o cara fala, pô, então você me deu 10, vou gastar agora, tá? Se você deu errado, problema seu. Então, essa abordagem é muito mais positiva, muito mais próxima, muito mais fair. Então, isso, com o digital, virão outras coisas aí interessantes. Né? Eu acho que é um foco no user experience mesmo, né? Exato. E aí você acaba se abrindo para coisas que não eram prioridade antes, né? A Rosângela, que é a mulher que mais emprestou dinheiro nesse país, também quer falar alguma coisa aqui. Rô, antes de passar a bola, eu queria explorar, né, também a questão, o que a gente tem visto de cartão, queria te ouvir também sobre isso, porque teve uma mudança grande, eu concordo inteiramente com o Sandro quando a gente fala que o cartão é uma commodity hoje, e aí linkando até o que o Sandro falou, que a gente tem falado aqui com o painel, como foi, né, o fórum, como foi desde manhã, você precisa ter um propósito, você precisa entender o porquê o cliente vai ter aquele cartão, o que aquilo significa para ele, ou você precisa entender por que a Porto Cred é a solução para ele, porque de alguma forma
conseguiu atendê-lo no momento que ele precisava, e isso cria esse propósito e esse vínculo com ele. Por que o Mercado Livre, de alguma forma, está ali? Porque conseguiu atender a ele naquilo que ele precisava, com uma solução de crédito que o atendeu, e assim vamos. Então, eu concordo inteiramente com essa abordagem. E aí a gente tem tido algumas discussões em parceiros pensando em lançar cartão de crédito muito nesse sentido, né? O que vai trazer, que resposta você está dando. Pode até ser um cartão de crédito commodity, desde que faça sentido na solução completa dele. Não é o cartão que é o diferente, mas é o contexto do relacionamento como um todo. Mas falando especificamente de cartão de crédito, aí te passando a bola, a gente tem visto que essas mudanças ainda não estão estáveis, né? A gente teve uma mudança grande do rotativo, agora eu só faço o rotativo uma vez, o resto eu tenho que parcelar. A gente observou um pouco de bateção de cabeça natural, aos N cartões se adaptando a isso, como é que não é. Então, ouvi também um pouquinho você sobre isso. E agora essa questão da taxa, que eu acho que o impacto, me parece, foi um pouco menor, né? Assim, era mais simples a alteração. E ainda vem coisa por aí, né? Está se discutindo ainda muita coisa. Como é que você vê isso, Rô? Bom, o cartão de crédito é o produto um dos mais, né, xingados por causa da taxa, que a gente sabe disso. Mas, enfim, levando aí em consideração um produto de temperatura e pressão normais, assim, então um cartão de um banco médio a grande, o cartão está lá, ele já tem uma carteira com mais de 5 anos, eu conheço a performance e tudo mais. Eu acho que, assim, voltando aqui um pouquinho do gancho para o Sandro, mas ainda em cartão de crédito, escolher ainda o limite, né, nesse momento, eu acho que, se eu estiver falando de fintech, está começando agora. Então, eu acho que se fosse tão simples assim, você já teria feito. Então, eu acho que eles estão começando, é uma forma de começar e vão aprender com isso. Se é a melhor forma, pode até ser que seja, mas não acho que, se fosse tão fácil, a gente já não teria feito isso há algum tempo atrás. Tem bastante gente experiente aqui. Então, é um momento de começar. A gente vai ter das duas populações ali. A que escolheu e não vai gastar, mas escolheu consciente, fala, não preciso de tudo isso, nem vou usar. E aquele que vai gastar também. Porque a população que vai tirar um cartão hoje, de repente, numa fintech, será que ela já não tem no outro banco? Né? Ou se ela foi para lá, os outros bancos não a quiseram? Então, acho que tem uma coisa aí para a gente pensar. Na questão do cartão de regulamentação, acho que foi um ano de aprendizagem para todo mundo que passou por essa regra nova do rotativo, seja um banco médio, um banco pequeno, um banco grande, a gente teve que observar como que ia ser a nova dinâmica do cliente. Então, se ele só pode rotativar uma vez, vem ali uma questão, a taxa que eu vou cobrar para o novo parcelamento, a orientação do Bacen cobre uma taxa menor do que a que você tinha, ok, para você refinanciar esse saldo que ficou, mais as parcelas que ele ainda tem. Teve gente que cobrou taxa no comecinho ali de 1 dígito e teve gente que foi na casa dos 2 dígitos. O que é que aconteceu na maior parte das vezes? Esses que começaram logo na taxa dos 2 dígitos, o cliente se embolou. Porque mesmo que você só possa rotativar uma vez, como que é que vai ser a dinâmica do parcelado? Eu vou parcelar, todas as parcelas serão iguais, com a taxa que eu escolhi, ou a minha primeira parcela vai ser 50% e vou dividir as demais. Eu vi gente fazendo isso. E o que isso acontece? O cliente rotativa, a primeira, se ele tinha um percentual mínimo de pagamento em torno de 10% a 20%, que era lá pagamento mínimo de fatura, esse pagamento mínimo virou 50%. Então, ele chega lá no segundo, terceiro mês, ele cai. E o que acontece? Se eu cobrei aquela taxa alta, depois, será que eu vou ter que dar desconto para ele para fazer um acordo na cobrança? Eu vou ter que entrar mais cedo com o desconto, posso perder um pouco da minha receita, enfim. Então, uma dinâmica que está sendo aprendida sim, acho que agora ela está sendo entendida, mas ainda não amadureceu 100%. Tá? Eu acho que tem essa visão, e aí a Rosângela trouxe, queria voltar para a Lauren nesse sentido, mas assim, a Rosângela trouxe essa visão de que, olha, a hora que eu tenho parcelado pós-rotativo, ele tem que estar linkado com a cobrança, porque eu estou, de alguma forma, fazendo uma oferta de parcelado aqui, e se esse cara não cumprir, de alguma forma ele chega na cobrança, onde eu tenho uma outra oferta de acordo de cobrança. Se lá na cobrança eu estou dando um super benefício, o que me impede de fazer um caminho mais estável, né? De repente eu estou sendo muito limitado aqui, né? Só quando cancela, quando faz o acordo é que ele vai ter acesso a alguma coisa. Então, acho que esse caminho também está sendo construído, né? Antes era talvez muito rotativo e acordo de cobrança. Criou um cenário intermediário aqui que está sendo construído. E aí isso me leva muito a Lauren no seguinte sentido, né?
existe uma oferta que vai ser feita para ele. Na hora que eu só posso fazer rotativo uma vez, eu vou fazer uma oferta de parcelamento para ele, que provavelmente essa oferta pode ser diferenciada. Eu posso fazer uma oferta diferente dependendo do valor, dependendo do perfil do cliente. E você já observa muito isso de largada. Na hora que ele está fazendo um crédito pessoal, de largada você já pode fazer uma oferta diferenciada, né? Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. A gente tem uns 5 minutinhos finais, e aí eu te passo a bola. E aí a gente, se der tempo, abre aí para alguma pergunta. Mas uma última pergunta nesse sentido, né? A gente discutiu sobre isso, né? Existe uma oportunidade grande de diferenciar a oferta, né? Conta um pouquinho para a gente disso. Eu acho que a diferenciar a oferta vem de diferenciar o cliente também. Então, como ele mesmo falou, o limite para mim foi bacana. Eu fiquei feliz quando eu tive a oportunidade de discutir meu limite. Então, acho que cabe aqui a gente também pensar a oferta como limite, a abordagem que eu vou utilizar. Então, vou usar e-mail, vou usar SMS, a forma que eu me comunico com o cliente, a própria taxa de juros. Então, já há muito tempo a gente discute sobre baixar a taxa de juros, mas a gente ainda tem dúvidas sobre se de fato isso vai fazer o cliente manter um vínculo comigo ou contratar comigo, né? Então, a gente precisa, no meu entendimento, descobrir o que faz sentido para aquele cliente, para aquele grupo de cliente, e tratar isso de forma mais geral. Então, vai ser a taxa, vai ser o limite, vai ser a comunicação, vai ser o prazo, a parcela, que a gente escuta muito falar. Então, será que é a parcela que faz diferença ou a taxa contribui para a parcela? Então, o nosso desafio está, na minha opinião, a brincadeira começa a ficar legal quando a gente parte para entender o cliente. E o que faz sentido para ele de uma forma mais abrangente, né? Não dá mais para a gente falar só de taxa, só de limite, tem que falar da oferta, de tudo, do que faz sentido para aquele cliente. E aí é tanto o perfil cliente, quanto eventualmente o canal que ele está, porque o meu cliente, dependendo do canal, pode ter uma necessidade, ou eu, como empresa, entender ele diferente, né? E eu acho que é esse aprendizado que enriquece. E, eventualmente, o mesmo cliente que ora utiliza um canal e ora utiliza outro canal. Então, eu tenho que estar preparada para receber este cliente e tratá-lo da mesma forma, independente do canal. E estar preparada internamente, porque esses canais têm custos diferentes. Então, eu tenho que estar preparada para colocar isso no preço e ser razoável. Não posso ficar mudando a minha estratégia. Então, daí que fica legal a brincadeira, né? Gente, eu queria agradecer a todos vocês. Eu acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos. A gente vai usando o tempo, porque eu estou olhando os outros painéis aí. Então, a gente vai se aproveitando ali. Me sinalizaram que eu tinha 5 minutos, mas ninguém terminou, a gente continua também. Então, eu queria abrir para perguntas, se fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma, senão eu tenho aqui mais uma... encerrado, só eu não vou encerrar, não. Vou encerrar quando todo mundo encerrar. Se alguém tiver mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não tive chance de abrir antes para a plateia, senão a gente continua mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá. André aqui, ó. Sandro, deixa eu falar uma coisa sobre comunicação, que a gente estava falando. Acho que assim, tudo que envolver máquina, a gente já sabe que vai ser previsivelmente uma alta dose de chance de acerto que a gente vai ter nas respostas. O que tem me surpreendido atualmente é quando você tem uma resposta boa de um humano, de um ser humano. Recentemente eu fiz uma contratação dessas fintechs e eu fiquei surpreendido porque eu tive que fazer um acesso no call center e eu fiquei impressionado com o atendimento que eu recebi desse banco. E por uma coisa incrível, eu já tive esse problema. Há uns 20 anos atrás, tinha uma plataforma que eu trabalhei que ela não aceitava o dependente como cartão, mas isso era uma falha de sistema. Numa dessas fintechs, eu falei assim, eu queria pôr minha esposa como minha dependente. O cara falou assim para mim, Sandro, tá nos nossos planos futuros, mas hoje eu ainda não consigo. Espero que você entenda. Então, foi uma linguagem que você está muito, né, TV a cabo, você está sempre pronto para cair na porrada com o cara, né? Porque não é assim o atendimento. Quando você recebe um atendimento que te surpreende, ou seja, a gente já sabe o que a gente vai ter de resposta das máquinas. O problema maior hoje é o humano que está tendo intervenção no processo. Como é que esse humano está sendo engajado no processo e como é que ele está interagindo no processo. E para mim, Sandro, isso linka completamente com o nosso tema aqui do fórum.
quando a gente fala que o humano entende o propósito do que ele está fazendo, ou ele parte como, né, da empresa, né, daquele propósito, fica muito mais fácil dele se comunicar. Ele está efetivamente engajado, né? Então, acho que isso linka exatamente com o que a gente está falando. Acho que essa clareza de propósito que as empresas precisam ter, e aí a gente falou sobre isso, o Daniel pontuou, né, o objetivo, a missão ou o propósito do Mercado Livre, de tornar isso acessível, né? A própria Portocred tem também na sua missão isso, de entender que precisa disponibilizar o acesso ao crédito. Então, assim, eu acho que esse propósito faz com que a gente consiga trazer esse atendimento humano de forma engajada e dar esse tipo de resposta. Isso aí que o Sandro está colocando, a gente tem que pegar um pouquinho da história, né? De uns anos para cá, alguém tocou nesse assunto aqui em um dos painéis pela manhã, a gente correu muito atrás de custo, né? Quanto é que custava uma operação de crédito? Qual é o tamanho da concessão de crédito no produto? Então, a gente saía correndo atrás de reduzir, ganhar produtividade. Então, você foi enxugando, tiramos as estruturas internas, levamos para terceirizar, para diminuir esse custo também, diminuir a relação de custo trabalhista, além do custo da pessoa. Então, assim, por muito tempo, a gente correu atrás dessa dinâmica do produto de ser o mais barato possível. Aí depois ainda tem inadimplência, tem uma série de outras coisas, né? Então, acho que hoje, a gente voltar um pouco para essa questão humana está permeando, né? A gente está percebendo que tornar um atendimento, um momento por favor e vou estar transferindo, está incomodando. Mas a gente fez um movimento tão grande para isso que agora para a gente retornar esse movimento também não é fácil. Ninguém quer o custo de volta, mas quer um atendimento melhor, né? Quer o seu produto melhor visto pelas pessoas, pelos seus clientes, para ele não fugir com essa concorrência toda. Então, eu concordo sim, as pessoas têm que ser vistas como pessoas e não mais como o tamanho de uma área operacional e quanto ela custa. Né? Mas isso é um exercício grande. Mudança. Daniel, você consegue falar para a gente um pouquinho da experiência internacional? Você comentou que o Mercado Livre está em outros países da América Latina e, eventualmente, já está com um produto de crédito lançado nesses mercados? Esse CDC Online, né, que eu estou comentando que a gente vai lançar aqui no Brasil agora, ele foi lançado já na Argentina. Foi um desafio, acho que um desafio bastante grande no começo. As pessoas não entendiam que era um crédito às vezes, que é um objetivo em termos de não ter atrito na hora da compra, mas não é um objetivo na cobrança, a gente quer receber, obviamente. E aí teve um desafio muito grande de não cobrar no sentido de você tem que me pagar a qualquer custo, e sim educar a pessoa de como pagar, de que aquilo era um crédito de fato, e criar isso de uma forma amigável. Um pouco na linha do que foi comentado, você começa uma experiência digital, uma experiência leve e amigável, tem o desafio de você manter isso também na parte de cobrança, na parte de receber, na parte de pagamento do cliente. Então, passou isso na realidade que a gente vivenciou lá. O FPD foi alto no começo, e aí boa parte era um FPD técnico, vamos dizer assim. E aí, conforme você vai educando e vai separando o bom pagador do mau pagador, isso é uma posição também de privilégio que a gente tem. Os clientes que têm uma certa frequência com a gente consegue, com o tempo, ir aprendendo com o comportamento. Então, ao invés de já ter que ser efetivo na primeira análise de dados, a gente pode errar um pouco mais, de repente com um valor de limite mais baixo, e aprender com o comportamento real das pessoas. Então, é um efeito muito positivo quando você comunica que você confia em alguém que os outros não estão confiando. Isso acho que vale para qualquer pessoa, em qualquer situação da vida. A própria Portocred também tem essa mesma... Quando alguém te dá essa confiança, então por mais que isso gere um custo inicial, gere um sofrimento em termos de P&L, de resultado, no médio e longo prazo a gente entende que isso vai ter um efeito muito, muito saudável, tanto na penetração, na democratização, quanto no resultado financeiro também desse produto. Gente, agora acho que eu vou precisar terminar mesmo. Tava ótima a conversa. Queria agradecer vocês por estarem aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem com a gente.